aqui neste lugar, meu Deus. Eu sei, meu Pai, que o Senhor já transmitiu a tua palavra para a tua serva nessa noite. Mas nós queremos, meu Deus, que o Senhor venha abrir os nossos corações, para que a gente possa compreender, entender e receber a tua palavra em o no Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nessa noite eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louva a Deus por estar junto com esse povo maravilhoso mais um dia para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor. Que aleluia. Para todos sempre. Nessa noite, mais uma vez, eu quero externar minha alegria de estar com vocês, adorando o nome do Senhor, externar minha gratidão pela vida do nosso pastor Dêmiso, pela nossa vida, pela vida da nossa querida, a irmã Jaicema, que Deus abençoe poderosamente, não esquecendo da maravilhosa aqui, a sua filha, a irmã Jaiane, que Deus abençoe, menina dos olhos do Senhor. O Senhor tem grande ciúme por ti, viu, minha filha? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A vida do Júnior e toda essa igreja. Louva a Deus pela vida dos dirigentes também dessa congregação. Ontem esqueci de agradecer os dirigentes da congregação, qual estávamos ontem, que Deus os abençoe poderosamente. Mas vamos para a palavra de Deus nessa noite. Vamos para o tema dessa festa. E vamos recitar juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico capítulo 6, o versículo 13. Vamos todos juntos falar esse tema maravilhoso? A minha Bíblia tem uma versão diferente, mas acredito que eu vou seguir aí a maioria. A minha fala: mantenha-se o fogo continuamente. Mas aí acredito que a maioria das Bíblias está: o fogo continuamente sobre o altar, não se apagará. Está muito fraco, meus irmãos. Vamos aí. Em nome de Jesus, é com alegria nessa noite. Vamos lá? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O fogo já está queimando aí, porque aqui no altar, louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus é poderosa neste lugar. O Senhor ele operou ontem, o Senhor falou poderosamente ontem. Hoje o Senhor já falou poderosamente ao meu coração. Eu creio que ao teu coração, se você estava aí ligado nos louvores, porque Deus também fala através dos louvores. Podem se assentar, meus irmãos. Ontem nós falamos um pouco sobre a lei do holocausto, o qual o Senhor disse a Moisés para que ordenasse a Arão e a seus filhos. E ali o Senhor os ensinou como eles deveriam fazer. E ontem nós falamos sobre as cinzas que deveriam ser retiradas todas as manhãs do altar. E deveria ser colocada lenha para que o fogo não viesse se apagar. E nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, Deus colocara em meu coração um texto em Lucas, no capítulo 15. Não vou fugir do tema, mas também irei usar outro texto, que nos diz assim a palavra do Senhor: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo,
pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E aqui o Senhor Jesus continua. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei uma moeda perdida. Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aqui o Senhor, ele continua falando. Agora ele vai falar acerca da parábola do filho perdido. Nessa noite eu não vou falar muito sobre a ovelha perdida, mas aqui nós vimos que essa ovelha, ela se distanciou do rebanho e ela se perdeu no deserto. É essa ovelha que se distancia do rebanho e se perde no deserto. Aqui diz que o pastor vai atrás para buscá-la. O pastor deixa as 99 e vai buscar essa ovelhinha perdida. Aleluia. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor, da presença do Senhor, mas nessa noite o bom pastor te procura. Aleluia. Nessa noite o bom pastor, ele te procura e ele quer te resgatar e te colocar junto com as 99. Aleluia, Deus. Aqui depois o Senhor vai falar da mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Depois o Senhor vai falar do filho pródigo, aquele que, por vontade própria, ele quis sair da casa do pai. E esse aqui nós vimos que o pai não foi buscá-lo. Aqueles que se afastam por vontade própria, porque querem provar das coisas do mundo. Às vezes é necessário passar por um processo para reconhecer que na casa do pai é o melhor lugar. Aleluia, Deus. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor, mas você já está aí nesse mundo provando. E você já reconhece que o melhor lugar é na casa do pai. E o Senhor diz: volta para a casa do pai, volta para meus braços nessa noite. Pois na casa do pai é o melhor lugar. Porém, nós vamos falar um pouco sobre a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Aqui nós lemos que uma mulher que possuía 10 dracmas e perdendo uma delas, acende uma candeia. Não vou ler o texto novamente, mas aquela mulher, ela tinha 10 dracmas. As dracmas eram um presente do noivo no dia do casamento, naquela época. As mulheres, elas ganhavam 10 moedas de prata, a qual era chamada aquelas moedas dracma. Cada dracma equivalia a um dia de serviço. E aquele presente simbolizava muito para as mulheres. Quem aqui de nós, se nós ganhássemos, né, um presente do nosso noivo no dia do nosso casamento, 10 moedas, ou seja lá o que for, nós aguardaríamos com muito amor, com muito carinho. Assim como a gente guarda a nossa aliança, apesar de que estou sem a minha, porque ficou muito apertada, viu, irmãos? Mas eu gosto muito dos amigos. E aquela mulher, ela tinha muito zelo por aquelas moedas. Mas aqui a palavra do Senhor diz que ela perdeu uma moeda. E ao perder aquela moeda, aquela mulher, ela tomou uma atitude, ela não aceitou a perda. E hoje muitas pessoas estão vivendo perdas uma atrás da outra. E por tanto perder, já estão se acostumando com isso. Mas nessa noite o Senhor diz: chega de perder. Eu tenho vitória para ti.
criados ou educados a sempre ganhar. Mas muitas das vezes as pessoas elas perdem hoje, perde algo. Amanhã perde de novo. E aí ela vai se entristecendo e vai se acomodando com as perdas da vida. Mas o Senhor nessa noite, Ele diz para ti: é tempo de restituição para a tua vida. Chega de perder. O Senhor diz que chegou o tempo de vitória para ti. Aleluia. Aqueles que veem a sua família a cada dia se perdendo, o esposo se afastando, há mulheres que veem o esposo não é mais o mesmo, não a trata da mesma maneira, e no coração dela o amor está se esfriando e ela não toma atitude. Mas o Senhor diz: se levante. Se levante e tome atitude. Aquela mulher, ela perdeu a moeda, ela não ficou lá dizendo: eu tenho 9, só perdemos. Não, ela diz: eu quero por completo. E é por completo que Deus vai te dar. O Senhor diz: a tua vitória é por completo, minha filha, não é pela metade. Ei, irmão, o Senhor diz que é por completo na tua vida. Nada vai ficar pela metade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aqui, eu imagino que quando o Senhor Jesus ali começou aquela parábola, essa parábola, os fariseus, os publicanos, os escribas, né, os pecadores, que todos estavam ali, mas ali estavam mulheres também. E eu creio que o Senhor quis alcançar também o coração das mulheres, porque o nosso Deus, Ele nos conhece. O Senhor aqui, quando esse texto está falando sobre vidas, que o Senhor Jesus, Ele ama cada vida, Ele diz que vale mais um pecador que se arrepende. O Senhor está falando aqui da importância de levarmos a palavra de Deus, de ganharmos almas para o seu reino. Mas o Senhor Jesus, quando Ele fala uma coisa, às vezes Ele quer também trazer outras coisas, outros ensinamentos. E aqui, através dessa parábola, nós vimos que Deus conhece as mulheres. Aleluia. O Senhor te conhece. Aleluia, Deus. O Senhor te conhece. Talvez você não tenha sido compreendida por muitos, pelos teus familiares. Talvez você não tenha sido compreendida pelo teu esposo. E nessa noite eu deixo um conselho para os esposos. Nem sempre você vai compreender essa tua mulher. Mas ame-a desse mesmo jeito, mesmo sem compreendê-la. Ame, porque tem coisas que é só Deus. Tem coisas que é só o Senhor que nos compreende. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Ana? Ana estava ali orando, buscando ao Senhor, e o seu esposo Eucana disse: mulher, eu não lembro, eu não estou lembrando bem o versículo completo, mas eu lembro que ele chegou para Ana e disse: não te sou mais importante do que 10 filhos. Mas porque ele não compreendeu o desejo do coração de Ana. Compreenda, louvado seja o nome do Senhor. E entenda que muitas vezes você não vai compreender a tua mulher, mas apenas ame e confie que o Deus dela é poderoso e Ele compreende. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui aquela mulher, ela se levantou, ela tomou uma atitude. Eu perdi essa moeda, mas a coisa não vai ficar assim. Aqui a palavra de Deus diz que ela, aqui, e perdendo uma delas, igual mulher que perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Ela perdeu, mas aí ela disse: não, eu quero a minha moeda de volta. Eu quero a minha coleção. Porque ela valorizou o seu presente. Valorize aquilo que Deus te deu. Valorize aquilo que o Senhor
te entregou. Pare de murmurar e valorize aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz que ela fez o quê? Ela acendeu a candeia primeiro. As casas daquela época, elas tinham apenas uma porta. E, se não me engano, aqui tem muitos teólogos, a gente fica até com medo de falar, né? Sem entender direito. Ou sem estudar direito, mas os irmãos sabem que naquela época as casas eram pequenas, tinha apenas uma porta e em cima, assim, tinha uma abertura para que entrasse um pouco de claridade. Mas mesmo assim, durante o dia, eram casas muito escuras. Então aquela mulher fez o quê? Acendeu a candeia. Porque ela sabia que no escuro não se pode encontrar aquilo que se perdeu. Você entendeu? Aleluia! Acenda a candeia. Aleluia! A candeia é a oração, é a santificação, é a purificação, é o jejum, é a consagração. Acenda a candeia, que Deus ele é fiel para restituir aquilo que tu perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Não se conforme, mulher. Não se conforme, mas se posicione e diga: eu não aceito a derrota, Satanás, porque o meu Deus, ele é Deus de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele disse que a mulher acendeu a candeia e logo fez o quê? Pegou a vassoura e foi varrer a casa. E ela começou a varrer a casa. Eu quero minha moeda. Enquanto eu não achar essa moeda. E aqui em muitas versões diz que ela procurou diligentemente. Né? Ou aqui está dizendo que ela procurou atentamente até encontrá-la. Como você está procurando aquilo que tu perdeu? Está procurando com zelo? Está procurando com amor? Ou você está procurando assim? Não, você vai procurar. Se achar bem, se não encontrar, tudo faz. Não. Procure com zelo aquilo que tu perdeu, que o Senhor é fiel para fazer você, para entregar vitória nas tuas mãos, para você encontrar aquilo que tu perdeu. E aqui diz que ela começou a varrer a casa, varrer a casa, varrer a casa. E o Senhor diz: é tempo de varrer. É tempo de começar a varrer até encontrar. Aí tem mulheres que dizem assim: eu não posso varrer, eu não posso, porque eu sei que se eu começar a varrer, vai ter lixos. Se eu começar a puxar os móveis, eu estou falando do mundo espiritual, minhas irmãs, vai ter lixo. E muitas das vezes a gente sabe, se tiver um móvel ali, a gente sabe se a gente quantos dias faz que a gente varreu ali. E a gente sabe que se a gente mexer ali, vai ter uma poeira. Não é assim? Mas tem mulheres que preferem estar sofrendo. Tem mulheres ansiosas. Mulheres que não tem mais alegria. Que não tem mais vontade de vestir uma roupa bonita. Que não tem mais prazer de colocar um perfume. Mas nessa noite o Senhor diz: ei, eu te trouxe aqui nessa noite porque é tempo de varrer o lixo. É tempo de varrer até encontrar. Ai, mamãe, se eu for varrer, tu não sabe o que vai acontecer. O Senhor diz: você não pode ficar da maneira que você está. Você não pode continuar triste. O Senhor diz que Ele é Deus de alegria, mulher, para a tua vida. Tu tem um Deus que te ama, que cuida de ti, te valoriza. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a mulher pega a vassoura e varre até encontrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa visitar o teu coração. Que nessa noite o Senhor ele venha renovar as tuas forças. E que você possa se levantar e dizer: vai ter mudança. Vai ter mudança na minha casa. Vai ter mudança na minha família. Ah, vai ter saúde. Vai ter paz. Porque o meu
e que eu achava que eu não ia ter mais alegria, e que parece que tudo tinha se perdido em meio ao caminho. Mas o meu Deus, aleluia, o Senhor, Ele me colocou de pé novamente. E esse mesmo Deus que agiu na minha vida, Ele vai agir na tua vida. Deus vai colocar alegria no teu coração. Deus vai fazer você sorrir de novo. Muitos vão olhar para ti e vai dizer: não era aquela que estava triste, aquela que estava chorando, aquela que estava reclamando. Mas o Senhor diz que vai ter mudança. Você crê nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Recebe do Senhor nessa noite força. Que o Senhor nessa noite te encha de atitude, disposição, para você ter de volta aquilo que se perdeu. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aqui diz que a mulher varre até encontrá-la. Qual a mulher que pede e que não vai varrer até encontrar? Isso é forte, irmão. O Senhor nos ensina muito através desse texto. E aqui diz que quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas. Reúne quem? Amigas e vizinhas. E aqui o Senhor vai nos trazer uma diferença entre amigas e entre vizinhas. E muitas vezes nós temos que varrer, fazer faxina. E nessa faxina nós temos que discernir quem são amigos e quem são vizinhos. A diferença entre amigos e entre vizinhos. E nós, povo de Deus, nós precisamos ter esse reconhecimento. Quem são amigos e quem são apenas vizinhos. Às vezes mora à parede, mas é apenas um vizinho. Mas aqui essa mulher convidou todos. Mas aqui quem você mandaria um convite especial? Para os amigos e para os vizinhos? Primeiro você vai pensar em quem? Nos amigos. E nós precisamos discernir quem são nossos amigos. Ah, minha irmã, mas essa pessoa, eu fico assim, sem querer me distanciar. Eu sei, não tá dando certo, mas eu fico com vergonha. Mas o Senhor diz: tem que fazer a faxina. Haverá continuamente sobre o altar. Mas nós vimos que nós temos que tirar o quê? As cinzas. Aleluia! Glória a Deus! Aí ela senta contigo, você sabe falar mal do pastor? Você sabe falar mal da mulher do pastor? Você sabe falar mal da dirigente? Você sabe reclamar? Minha irmã, faz faxina em nome de Jesus. Faz faxina. E se te ligar, tô fazendo faxina. Se te ligar novamente, ô, me botando na faxina ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não deixa que nada venha impedir o fogo do Senhor continuar ardendo no teu coração. Faz a faxina e tira tudo que não agrada ao Senhor, e o fogo vai continuar ardendo dentro de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos ficar agradando. Mas quem disse que Jesus vivia para agradar? Jesus veio para falar a verdade. É a verdade que cura, é a verdade que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos a cada dia continuar na presença de Deus e pedindo ao Senhor: Senhor, que eu possa entender a tua vontade e o teu querer na minha vida, e que eu possa continuar em oração, e que meu coração venha a arder
cinzas, coloca a lenha. Tira as cinzas, coloca a lenha. Porque o fogo vai continuar queimando. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ter vitória? Você quer ser uma mulher vitoriosa? Tira a cinza e coloca a lenha todos os dias. Porque o Deus Todo-Poderoso ali do céu, Ele te contempla. Não pense que o Senhor não nos vê. Tem pessoas que vivem, que agem como se Deus não estivesse vendo. Mas o nosso Deus, os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós. Aleluia, glória. E o Senhor, Ele tem contemplado a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor contempla a tua vida, contempla o teu coração. Como está tu diante do teu Deus nessa noite? Como você está diante do Senhor nessa noite? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Será que teu coração não está cheio de mágoas? Será que o teu coração não está cheio de dor, de tristeza, de angústia? De coisas que ficaram lá no passado e você carrega sobre teus ombros até hoje. Mas o Senhor, Ele diz: estou aqui para trazer alívio para ti. Estou aqui para tirar essa dor do teu coração. Mas o Senhor diz: libera perdão. A irmã, aquela irmã, o Senhor diz: perdoa. Perdoa assim como eu te perdoo. Você tem que perdoar. Para morarmos no céu, meus irmãos, nós temos que viver perdoando-nos uns aos outros. Aleluia. Para mantermos o fogo aceso, é preciso amar, é preciso perdoar. Porque o Senhor Jesus, Ele voltará. E ai de mim, ai de ti, que é quando o Senhor vier, o nosso coração estiver com mágoas, sem perdoar o nosso irmão, a nossa irmã. O Senhor diz: libera nessa noite o perdão. Abre o teu coração nessa noite, libera o perdão. Aleluia. Eu sei que o Senhor está falando com alguém que tem sofrido muito por algo que aconteceu, mas o Senhor diz: ei, varre isso do teu coração nessa noite. Varre, porque eu quero restituir muitas coisas na tua vida. Eu quero restituir o que tu perdeu. Tu vai voltar a cantar, tu vai voltar a orar, tu vai voltar a profetizar. Mas é necessário varrer, tirar as cinzas, tirar as sujeiras, para que o Senhor possa operar na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus te abrace. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa restaurado nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Todo-Poderoso está neste lugar. O Deus Todo-Poderoso, general de guerra, Ele está aqui para trazer cura, para trazer libertação, para trazer renovo, para trazer restituição. Tu quer renovo de Deus nessa noite? Abre o teu coração e diz: Senhor, eis-me aqui. Fala com a voz do coração nessa noite. Não apenas amém, mas não abra teu coração de verdade, para que o Senhor possa operar. Não tem vergonha do crente que está do teu lado não, minha irmã. Só você e Deus é que sabe das tuas lutas. Só você e Deus é que sabe do que você tem vivido. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com quem está do nosso lado, se nós vamos chorar ou não, mas o Senhor, Deus, Ele conhece nossas vidas. E o que importa o que o irmão vai dizer se tu está fazendo careta ou não. Nós adoramos o nome do Senhor. Glorifica o teu Deus, se precisar chorar na presença de Deus.
do altar. Não vai apagar. Quem pensou que tu ia parar, que tu ia desistir, se enganou. Porque o Senhor diz, ei, não vai parar não. Nessa noite estou acendendo mais uma vez o fogo no teu coração. E tu vai permanecer de pé, nem adorando, nem glorificando. E aqui, irmãos, já estou finalizando. Diz que ela convidou. Louvado seja o nome do Senhor. Suas amigas e vizinhas. E diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Ai, que alegria. E não vai ser diferente na tua vida. Não vai ser diferente. Você vai fazer festa. Você vai fazer um culto de gratidão ao Senhor. É o que Deus vai fazer na tua vida. Satanás quer ainda não. Muitas são as investidas do inimigo para que não tenha festa na tua casa. Mas o Senhor diz, vai ter festa. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter festa. Você vai fazer festa, vai fazer um culto de gratidão ao Senhor. E me convide que eu venha participar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é poderoso. E o Senhor, Ele vai fazer cumprir todas as promessas que Ele te fez. Mas permaneça na presença de Deus. Tire cinza, não esqueça, tira a cinza e coloca a lenha. E o resto deixa com o Senhor. Porque Ele é poderoso para agir, para fazer. Só que Deus, quando tu vê o trabalhar de Deus, não murmura. Porque tem pessoas que oram pedindo uma bênção, irmão Jair. E quando Deus começa a trabalhar, fica, Senhor, mas eu pedi, foi assim, foi assado. O Senhor diz, é como eu quero, do jeito que eu quero. Quando Deus começar a trabalhar, talvez você olhe e diz, mas eu pedi assim, está acontecendo diferente. Você pediu ao Deus Todo-Poderoso. Deixa Ele trabalhar. O Senhor, Ele sabe o que faz. Porque muitas pessoas perdem a bênção. Ora, pede ao Senhor que realize o milagre, que quer a vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas quando Deus começa a trabalhar, às vezes Deus sabe como trabalhar. Nós temos que parar com isso. A gente ora, pede a Deus, quando Deus começa a fazer do jeito dele, há pessoas que começam a reclamar. Mas deixa, é do jeito do Senhor. É do jeito dele, não é do nosso jeito não, porque Ele sabe. E aí, onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Mas descansa o teu coração e deixa que Deus vai fazer do jeito dele, da maneira dele. Eu peço às irmãs que se coloquem sobre os seus pés, os irmãos também. Louvado seja o nome do Senhor. Seja o nome do Senhor. E eu peço aos pastores, os irmãos, que levantem suas mãos para o céu. Apresente essas irmãs na presença do Senhor. Apresente os jovens na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele é fiel. As irmãs, fechem seus olhos em nome de Jesus. Vamos clamar. Vamos fazer uma oração nessa noite. Entregue ao Senhor aquilo que tanto está te incomodando, minha irmã. Deixa no altar do Senhor hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai. Pai Santo, Pai amado, Pai querido. Estão aqui as tuas filhas, meu Senhor. Meu Deus, tu és o Deus que conhece cada coração. Tu conhece, meu Deus, o que cada uma tem vivido, o que cada uma tem passado. Tu conhece o clamor das tuas filhas. E que nesta noite elas possam receber de ti a vitória. Meu Deus, que elas possam fazer o culto de ação de graça. Porque o Senhor restituiu, porque o Senhor renovou, porque o Senhor libertou o filho, porque o Senhor libertou o esposo, porque o Senhor deu a cura nessa noite. Que elas possam, meu Deus, com o teu testemunho que o Senhor fez e foi a tua mão que operou na vida
Quem tem dito, Senhor, eu não aceito meu filho no mundo. Eu não aceito meu filho diante de ti. Ah, Pai Santo, visita nessa noite. Na vitória, Deus, mas tu és o Deus de poder. Oh, Santo Deus, aleluia, e te essa mulher que tem enfrentado uma enfermidade e que tem lutado, meu Deus, de todas as formas, mas a enfermidade é essa. Que nessa noite ela possa receber a cura. Que nessa noite ela possa receber a cura, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa enfermidade vai bater em retirada hoje. Porque está aqui o nome do planeta. Essa enfermidade vai bater em retirada hoje. Porque está aqui o general de guerra. Aleluia. Visita, Senhor, esse coração. Ah, Deus grande, Deus de poder, aleluia. Aí você vai cantar assim a partir de hoje, ó. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, morrer comigo estará. Sofrer contigo é melhor subir. Ai, meu Deus. Perdoe-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar. Como um sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais uma vez agradeço.